Olá, você que nos acompanha em mais um programa Japi em Dia. Já estamos no ar para você, levando as principais notícias do município de Japi. Hoje aqui está ao meu lado ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também assistente social do município de Japi, Luísa Cristina da Cunha, que vai levar as principais informações sobre as eleições de 2019 do Conselho Tutelar, que será realizada neste domingo, dia 6, aqui em nosso município. Aqui no programa Japi em Dia, o nosso encontro semanal de todas as semanas, levando as principais informações, os principais acontecimentos do município de Japi. Você acompanha comigo aqui as principais notícias, os principais eventos que acontecem através da Prefeitura Municipal de Japi, com realização da Prefeitura Municipal de Japi. Você acompanha também essas notícias em nosso site, no www.japi.rn.gov.br. Siga também as nossas redes sociais, lá você também pode acompanhar e ficar por dentro de tudo. @Prefeitura de Japi no nosso Instagram e também no nosso Facebook. É só buscar lá no seu Instagram, Prefeitura de Japi, segue lá para você ficar por dentro das principais informações, dos principais eventos, as principais notícias, ficar por dentro. E aqui você acompanha comigo agora no programa de hoje, que a Prefeitura de Japi realizou um torneio masculino e feminino de vôlei. É isso mesmo. Prefeitura Municipal de Japi, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo, realizou na quadra de esporte mais um torneio de vôlei nas categorias feminino e masculino. A disputa ocorreu durante o último final de semana e recebeu um grande número de torcedores e pessoas que circularam pelo local. O torneio contou com a participação de 13 equipes do Rio Grande do Norte e Paraíba, sendo que a equipe campeã feminina foi o PVC, do município de Parnamirim, e o título de campeão da categoria masculina ficou com Nova Cruz. As seleções de Japi conquistaram o vice-lugar nas duas categorias, destacando a importância do fortalecimento e incentivo à prática de esportes no nosso município, e aproveitando para parabenizar todos os participantes desse belíssimo evento. Através da Prefeitura Municipal de Japi também será realizada festa para as crianças. A Prefeitura de Japi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitacional, está programando uma série de atividades em alusão ao Dia das Crianças, que será comemorado no próximo dia 12 de outubro. O projeto vai oferecer às crianças opções de lazer e entretenimento em algumas comunidades rurais, como Queimadas, Barra do Japi e Canoas, além de programação que ocorrerá na quadra de esportes na sede do município, de forma gratuita e aberta ao público geral. O programa Japi em Dia é um diálogo aberto com família japiense. Estamos apresentando o programa Japi em Dia, um diálogo com o povo japiense. Muito bem, aqui ao meu lado, vocês que já estão nos acompanhando, já podem perceber que está a Luísa Cristina da Cunha, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também é assistente social do município de Japi. Veio hoje levar informações, esclarecer alguns assuntos sobre as eleições de 2019 do Conselho Tutelar, que será realizado agora neste domingo, dia 6. E ela, como é presidente e assistente social do município, é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai falar um pouco sobre o que é o CMD-CA, vai falar qual a função, vai falar sobre o dia da eleição, quem poderá votar. Então é bom que você nos acompanhe essas principais informações. Você que está pensando em esse ano participar, pode ser que não participou ano passado por falta de informações, esse ano você está querendo participar, então agora você vai ficar por dentro, vai ser esclarecido as principais perguntas, as principais dúvidas, para que você possa vir e participar e exercer sua função como cidadão. Então, Luísa Cristina, primeiramente, eu queria que você saudasse os nossos telespectadores e em seguida você falasse como que funciona e como é o CMD-DCA. Olá, boa noite. O CMD-CA é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão paritário, ele é composto por integrantes da sociedade civil e do poder público, meio a meio. Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas e municipais voltadas para a criança e do adolescente. Aí a função do CMD-CA nas eleições de Conselho Tutelar
foi organizar as eleições unificadas para Conselho Tutelar do município de Japi. No caso, a gente montou a comissão, abriu portaria, montou uma comissão, e essa comissão é composta paritariamente por dois integrantes do Poder Público e 2 integrantes da sociedade civil. No caso, eu, que sou a presidente da Comissão Eleitoral, Selma, que é a secretária de Desenvolvimento da Assistência Social, e 2 representantes de igrejas. No caso, Kátia, que é da Igreja Assembleia de Deus, e Joime, que é da Igreja Católica. Então, nós 4 formamos a Comissão Especial Eleitoral e assim começamos a organizar a eleição desde o mês de março. Fomos para algumas reuniões do Ministério Público para conseguir proceder à organização e que ela conseguisse acontecer junta com todos os outros municípios. Então, o primeiro passo da eleição foi esse. A gente recebeu capacitação no Ministério Público, algumas reuniões foram feitas em Natal e outras em regiões próximas, em Santa Cruz. Tivemos alguns encontros com o promotor da comarca de Santa Cruz, doutor Ricardo. E assim, fizemos acontecer o processo todo para que chegasse o dia da eleição, que está se aproximando agora, dia 6/10 de 2019. Aí, assim, os candidatos, para se inscreverem no processo eleitoral, eles precisaram realizar uma prova que aconteceu dia 7 de julho de 2019. Era uma prova de conhecimentos específicos com 20 questões. E eles, para conseguirem concorrer a Conselho Tutelar, eles tinham que atingir 50% da prova. No caso, 5 pontos, a prova valia 10. Após o resultado das provas, foram classificados 15 candidatos, tendo a desistência de um deles, ficando apenas 14 candidatos concorrendo a 5 vagas para Conselho Tutelar de Japi. Muito bem. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre qual a função, no geral, no modo geral, qual a função do Conselho Municipal, do CMD-CA, nas eleições para o Conselho Tutelar esse ano. Isso. A gente organizou tudo com cuidado e tudo sempre com a presença deles, dos próprios candidatos. Sim. Acho que houve mais ou menos umas 4 reuniões com todos eles, antes deles serem considerados candidatos. Eles eram apenas inscritos. A gente já começou as reuniões, passando tudo e esclarecendo todas as regras. A eleição esse ano veio cheia de regras, ela veio regida pelo Ministério Público, organizada por eles, tudo repassado para os presidentes das comissões e assim a gente na função de repassar para os candidatos que iam concorrer a essas vagas. Aí, no caso, a gente organizou tudo para que acontecesse no dia certo a eleição. A prova foi feita unificada, ela aconteceu na mesma hora, em sintonia com todos os outros municípios do Rio Grande do Norte, que também eram para acontecer em todo o Brasil, só que algumas cidades enfrentaram alguns problemas e não foi possível, mas que foi possível em outra data que o Ministério Público organizou, sempre fiscalizada pelo Ministério Público. Inclusive, o promotor da comarca, doutor Ricardo, ele reuniu todos os presidentes e comissão eleitoral em Santa Cruz, no teatro, e passou para eles todas as condições da eleição, o que ia proceder, o que era permitido e o que não era, em relação aos candidatos, porque esse ano foi cortada um monte de coisas que eram feitas em outras eleições passadas, tipo boca de urna, entrega de material, adesivagem de carro, camisas, tudo isso foi cortado. Pelo menos em Japi a gente conseguiu tudo autorizado pela promotoria, que se os candidatos distribuíssem santinhos, porque eles acharam mais fácil para as pessoas decorarem do que só eles irem nas casas fazer reuniões. Sim. Então, o Ministério Público liberou para Santa Cruz, a gente colocou em diário oficial que poderiam eles distribuir apenas santinhos, mas foi cortado as reuniões, foi cortado carro de som, foi cortado o alto-falante, foi cortado um monte de coisa que antes era permitido. De outras eleições, né? Exatamente. Bom, sobre os candidatos, você já falou inicialmente que eles precisaram fazer uma prova de conhecimento específico que foi realizada e assim,
O que os candidatos precisaram a mais, assim, além disso, para concorrer à eleição de conselheiro tutelar? Eles precisaram, além da prova, que eles se submeteram, eles precisavam participar de algumas reuniões, inclusive com o Ministério Público, e se comprometeram a cumprir todas as regras do processo eleitoral. Sim. Então, com tudo isso já definido, então vamos para o dia da eleição, né? Como é que vai ser? Qual a expectativa por parte da presidente? Como é que tá sendo? A gente espera que seja uma eleição tranquila. Graças a Deus, a campanha deles foi toda tranquila. Não teve nenhuma impugnação, não teve denúncias, não teve compra de votos, não teve nenhum tipo de estresse, nem por parte dos candidatos, muito menos por parte da comissão. Está sendo tudo tranquilo. As eleições elas vão acontecer no domingo agora, próximo, dia 6/10 de 2019, das 8 às 17 horas. E acontecerá simultaneamente em todo o território nacional. Então, os eleitores, para poderem votar, eu já estou até pulando assim. Pronto, pode ser bom você falar sobre... Os documentos necessários para o dia da eleição e o local de votação eu vou informar agora. Os eleitores cadastrados e inscritos nas seções de todo o município que estão aptos a votar. Lembrando que só votarão os eleitores que estão nos cadernos de eleição. Para estarem no caderno de eleição, tem que estar quite com a Justiça Eleitoral. Muitos eleitores vão se perguntar por que o nome não está no caderno. Infelizmente, eu peguei a lista e os cadernos no dia 9/7/2019. Então, assim, novos eleitores, a partir do dia 10, não vão vir no caderno. Então, infelizmente, não vão poder votar. Então, assim, a gente nem novos eleitores, nem quem transferiu o título, que mora no município há pouco tempo, que transferiu depois do dia 10, infelizmente também não vão vir no caderno. No caso, assim, só para a gente entender melhor, você trouxe o caderno com todos os nomes, com a lista de todos os nomes. Pode ser que a pessoa não esteja nenhuma dívida com a Justiça Eleitoral, mas só o fato de ela ter regularizado o título, por exemplo, na data após você ter trazido a lista, aí já implica em não vir na lista, porque ele entregou nessa data a todos os municípios do Rio Grande do Norte, pelo menos os da comarca de Santa Cruz foram entregues no mesmo dia. Pela manhã e à tarde tinha uma pessoa lá própria para entregar um pendrive e a gente imprimiu os cadernos e estamos com eles. Então, a partir do dia 9, quem fez título, quem transferiu, quem tem algum problema com Justiça Eleitoral, infelizmente não poderá votar. Aí, assim, os documentos que os eleitores precisam levar, pode ser carteira de identidade, carteira de habilitação ou carteira de trabalho, algum documento com foto. Infelizmente, quem não levar o documento não pode votar. O que acontece muito em cidade pequena é porque todo mundo se conhece e todo mundo chega lá e conhece mesário, conhece todo mundo e diz eu quero votar. Infelizmente, é lei e a gente está aqui para segui-las, né? A gente passou por uma capacitação, por uma não, por várias. Em todas essas capacitações, o Ministério Público foi bem enfático que a gente tentasse o máximo possível manter a eleição em ordem, e isso quer dizer ordem, quer dizer, todo eleitor para votar ele precisa levar um documento com foto. Então, eu peço encarecidamente aos eleitores que forem votar. A eleição não é obrigada, mas assim, muitos gostam de exercer, né, a sua cidadania. É bom lembrar que não é obrigatório, né? Não é uma eleição obrigatória, então assim, mas a gente espera que um grande número de eleitores vá até para exercer a cidadania e eleger um conselho tutelar, que é quem vai cuidar dos direitos da criança e do adolescente do município, né? Sim, com certeza. Aí, assim, a escola escolhida foi a Escola Municipal José da Costa Medeiros. Ela abrirá os portões às 8 horas da manhã e fechará às 17. Os eleitores que estiverem lá dentro, eles vão votar. Infelizmente, depois das 5, a gente não recebe mais nenhum eleitor. Aí, a votação esse ano vai ser feita por cédulas de papel. Então, assim, a gente como comissão e com total apoio da Prefeitura Municipal de Japi, a gente tentou facilitar o máximo para os eleitores. A gente colocou cédula com foto para aqueles eleitores que não sabem ler. A gente colocou a cédula com foto para melhor identificar o seu candidato. A gente vai ter a sinalização de todas as salas
que as sessões são 5 sessões, elas vão ser divididas por ordem alfabética. A sessão 1, ela vai ficar com a letra A, B, C, D e E. E ela contém 1.074 eleitores. A sessão 2, ela ficará F, G, H e I. E ela contém 934 eleitores. A sessão 3, ela vai ficar com J, K e L. E ela vai ter 1.190 eleitores. A sessão 4, ela ficará com M, N e O. E ela vai ter 1.058 eleitores. E a sessão 5 ficará com P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E ela vai ter 794 eleitores. Então, assim, todas essas salas vão ser sinalizadas pela comissão. Então, quando o eleitor entrar lá, vai estar a sinalização toda nas portas, com a foto dos candidatos também na porta e próxima à urna. Então, assim, a gente vai seguir todo o padrão imposto pelo TRE, vamos seguir tudo bem direitinho e esperamos que tudo aconteça dentro do previsto. Né? Sim. Então, só para recapitular aqui, para quem está chegando agora, está nos acompanhando, você já falou sobre o dia da eleição, que será realizado no dia 6, já o próximo domingo, o pessoal se preparar, né? Também você falou quem poderá votar, quem não tiver nenhum problema com a justiça eleitoral, tiver tudo em dia, e também não tiver feito alguma modificação a partir da data 9, não foi? Que você falou? Isso, depois do dia 9 do 7. E também quais os documentos necessários para votar, desde que seja um documento com foto, né? Como carteira de identidade ou como carteira de trabalho, também pode ser. Isso, vale, carteira de trabalho, contanto que seja um documento oficial e com foto. Sim, documento oficial e com foto. No caso do documento oficial e com foto, e o nome estando na lista, você está apto a votar. E também o local e o horário da votação, você falou que vai iniciar às 8 horas, né? Isso, às 8 horas a gente abre os portões. 8 horas os portões estarão abertos. E vai até às 5 da tarde. Isso. Terminando às 5 horas, a gente fechará os portões da escola e dará entrada aos candidatos. São 14 candidatos. Então, a gente vai abrir as portas para eles, eles vão receber um crachá e vão acompanhar toda a apuração. Assim, a comissão espera, a gente está usando todas as técnicas que o TRE nos passou para tentar fazer com que a apuração aconteça o mais rápido possível. Então, assim, a apuração, como vai ser de cédula de papel, ela tende a demorar um pouco. Mas, assim, a comissão e a prefeitura estão fazendo o máximo para que ela seja o mais rápido possível, até para tirar a ansiedade também dos candidatos. Vai ser autorizada a entrada dos 14 candidatos, eles vão receber cada um uma planilha e vão poder acompanhar a contagem de votos. Inclusive, vai ter uma pessoa no computador também. Então, a apuração vai ser feita por todos os presidentes de sessões e, se os mesários estiverem dispostos, também vão ajudar. Então, assim, a gente tem uma equipe grande, então a gente disposta a facilitar. Inclusive, eu queria agradecer todos os mesários e presidentes que se disponibilizaram a nos ajudar tão grandemente. Queria agradecer realmente de coração, porque trabalhar o domingo todinho... Mas, assim, todos vão ajudar muito e sempre estão ajudando no que podem. Sempre somando, né? Sempre somando. E, aí aqui a escola definida foi José da Costa Medeiros, né? Enfrentar o Japicru. Isso. Você já falou como se dará a votação, que será com cédulas impressas. Para facilitar a eleição, a gente colocou a foto do candidato na cédula. Sim. Sessões serão 5. Você já falou quais serão, não é isso? E como é que vai ser o deslocamento dos eleitores dos sítios vizinhos aqui da cidade? Sim, vai ter, a prefeitura vai disponibilizar todos os ônibus que fazem a rota escolar. Então, assim, eu tenho até o roteiro aqui deles. Deixa eu ver aqui. São quantas rotas? Vamos ver aqui. É a mesma rota dos ônibus. Dos ônibus escolares. Isso. Começa a parte Zé Rocha, aí Salgado de Baixo, Jacu, Assentamento Canoas, Ipueira,
vai fazer toda essa rota. De 8, começa a sair os ônibus de 7 horas da manhã. Sim, no caso foi definido o horário já. Foi definido o horário e a mesma rota que o ônibus escolar faz para pegar os alunos, vai fazer para pegar os eleitores. Então, assim, os eleitores só bastam ir para o local onde os seus filhos vão para a escola e eles poderão vir. Em sítio, em Queimadas, que não tem ônibus direto para Japi, será disponibilizado às 8 horas da manhã, o horário que ele vai sair de lá, nas redondezas da casa do vereador Ebenésio, porque foi um lugar já bem conhecido de Queimadas. Sim. E onde tem um espaço amplo na frente, onde pode deixar esses eleitores mais acomodados esperando. Sim. O ônibus para levar eles. Então, assim, foi definido que sairia um ônibus de manhã. Tendo, não fechando o ônibus, sobrando eleitores, ele fará outra viagem. Agora, não tendo mais eleitores, ele não fará uma segunda viagem. Mas precisando, ele fará, sim, 2 viagens. Caso for necessário, alguém não puder vir pela manhã, pode vir à tarde. Isso. Aí vai sair o ônibus o mesmo ônibus que faz a linha escolar. E esse ônibus foi autorizado pelo Ministério Público para fazer esse deslocamento. Sim. Do jeito que está fazendo em Japi, o Ministério Público autorizou para todos os outros municípios. Lembrando que é para todos os candidatos, né? Independente de qual candidato que você vai votar, o transporte é para todo mundo. Né? Isso, o transporte é para todo mundo. Já foi feita reunião com os candidatos para eles pedirem aos seus eleitores que evitem a boca de urna dentro do ônibus, evitem alguns comportamentos que possam constranger os outros eleitores, tá entendendo? Sim. Então, isso foi pedido em reunião, eles se comprometeram a pedir aos seus eleitores isso. Então, assim, a gente espera que a eleição realmente seja bastante tranquila. E finalizando a votação, você já adiantou um pouco sobre a equipe que está bem preparada para a apuração de votos. Como vai ser essa apuração de votos? Qual a expectativa? Você já falou que vai ser... Tem uma expectativa que seja o mais rápido possível. A única expectativa que a gente tem é que o resultado saia o mais rápido possível. Sim. Porque depois da eleição os ânimos realmente se afloram, todo mundo vai para frente da escola. Mas, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Então, o quanto antes a gente vai entregar o resultado a vocês. Porque o que é que a gente fala? Por trás de todo o trabalho existe uma equipe trabalhando muito para que aquilo aconteça. E sempre aconteça com segurança, com transparência e o mais rápido possível, né? Não sei se essa opção de agora os candidatos, eu também não sei se na eleição passada isso era possível. Os candidatos acompanhar a apuração. Pode ser que facilite mais também, né? Porque... eu acredito que facilita porque eles também estão lá com a planilha acompanhando e eles podem falar o que estão achando errado, o que estão achando certo, para que nenhum se sinta prejudicado, tá entendendo? Que a nossa preocupação é não prejudicar nenhum candidato em nada. Foi o que a gente sempre, desde o início, o que a gente sempre visou foi a não prejudicar o outro. Sempre fazer com que a gente consiga ajudar eles o máximo que for. Muito bem. Então, para você que nos acompanhou até aqui, esse bate-papo hoje foi com Luzia Cristina da Cunha, ela que é presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e também assistente social do município de Japi. Espero que tenhamos levado informações claras para você, alguma dúvida você possa nos procurar. E eu agradeço demais pela sua audiência, por você ter acompanhado o nosso programa até aqui e entendido essas informações. Leve essas informações para mais pessoas, compartilhe para que outras pessoas possam ficar cientes de tudo que será realizado, tudo que irá acontecer e para que também as pessoas possam participar da forma correta, não esquecer os documentos necessários e tudo mais. Eu agradeço a audiência de todos vocês que nos acompanharam até aqui no programa Japi em Dia, um encontro semanal levando as principais informações, as principais notícias até você. Agradeço demais pela sua audiência e conto com você até a próxima semana. Programa Japi em Dia com a direção de Robson Silva e a comunicação do que vos fala, Rick Schedel. Eu agradeço a todos vocês e conto com vocês até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.